Nosso artigo trata sobre a simulação do processo de trefilação de ácidos baixo carbono. Bom, a utilização de simulações computacionais, método de elementos finitos, como uma ferramenta para avaliação da força, permite um conhecimento mais completo e aprofundado das propriedades mecânicas, campo de tensões, deformações e, além disso, forças envolvidas na realização deste processo. Também é sabido que a força de trefilação é o parâmetro mais importante a ser controlado neste processo, pois erros relacionados à sua avaliação podem acarretar quebras nos arames ou perdas energéticas excessivas. O controle dos parâmetros de processo, como o atrito e a força, podem contribuir em uma melhor qualidade do produto e na realização de processos menos poluentes, que reduzam o consumo energético e perdas desnecessárias de material. Será apresentado neste trabalho o desenvolvimento de um modelo computacional que reproduza o processo de trefilação em estudo, e este modelo poderá ser utilizado futuramente para uma análise mais detalhada do processo de trefilação. Na parte de materiais e métodos, foi desenvolvido um modelo numérico computacional para reproduzir o experimento. As simulações foram realizadas num software do Grupo de Engenharia de Superfícies do Laboratório de Transformação Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na tabela 1 são apresentados os parâmetros das simulações numéricas computacionais realizadas para descrever o experimento. Através dos resultados simulados, foi possível obter o perfil dos valores para o processo de tensão residual, deformações e força de trefilação. Sobre a descrição da simulação computacional, gerou-se um modelo numérico a partir do software para o estudo do estado de tensões residuais gerado pelo processo de trefilação do aço baixo carbono. Primeiramente, desenvolveu-se um modelo assimétrico, bidimensional, que permite que se simule uma fatia da barra. Porém, os resultados são extrapolados para o restante da geometria, o que permite reduzir o tempo de cálculo computacional. Neste modelo, por considerações geométricas de simetria e a fim de diminuir o tempo de cálculo, foi simulada metade do arame. O arame modelado possui 100 mm de comprimento e 2,75 mm de diâmetro, e a fieira tem comprimento total de 42,5 mm. Os valores das tensões residuais para as direções tangencial e axial após trefilação devem ser próximos na superfície, o que condiz com o resultado simulado. Sobre a força de trefilação, na tabela 2 são apresentados alguns resultados para a força de trefilação medida experimentalmente e simulada através de elementos finitos. Bom, através das simulações computacionais, obteve-se um valor de 8.376 newtons para a força de trefilação. Esse valor implica em uma diferença de 35% em relação à corrida 1 e 25% em relação à corrida 2 do material em estudo. Essas diferenças são consideradas altas, embora dentro do valor teórico aceitável, para uma comparação entre experimento e simulações computacionais, que no caso é de 30%. Segundo critérios adotados pelo Instituto da Alemanha, que é referência mundial em simulação. Este desvio deve-se a diversos fatores, dentre eles a consideração da curva real de escoamento do material, a lubrificação experimental ineficiente e as diferenças geométricas, e também os erros de limitação do software. Sobre a deformação plástica, na figura 4, podemos ver um resultado global de deformação plástica de 41%,
é o valor que pode ser comprovado pela equação para a deformação real do processo. Esse resultado é um indicativo de que o modelo numérico computacional foi eficiente para o cálculo das deformações. Na figura 5 são apresentados alguns resultados para a deformação plástica localizada para cada um dos elementos da barra após a trefilação. Na figura 6 são apresentados os resultados para a deformação plástica em cada um dos elementos do modelo desenvolvido. Como o modelo possuía 5 elementos radiais, foi calculada a média dos valores de deformação plástica para 5 elementos centrais, para que fossem evitados os efeitos do início e final da trefilação. Como foi desenvolvido um modelo assimétrico, a média dos valores de deformação plástica para metade da barra foi extrapolada para a barra toda, onde o zero representa o centro e menos 2,25 milímetros até 2,25 milímetros são as extremidades. Já na figura 6, também é possível perceber que os elementos do material, após a trefilação, sofrem deformação heterogênea. Para o centro da barra, o valor da deformação plástica atinge valores próximos a 0,4. Já para as regiões superficiais, a deformação plástica alcança valores em torno de 0,404. Estes resultados demonstram que os elementos próximos à fieira sofrem maior deformação plástica que os elementos centrais. E nessa deformação heterogênea do material, sugere-se que o material irá apresentar um campo de tensão residual após a realização deste processo. Essa deformação heterogênea ocorre pois o material está sofrendo tensões de tração e compressão de formas diferenciadas, sendo que algumas regiões, como a central, estão sofrendo tensões trativas. Já as regiões superficiais estão sofrendo tensões cisalhantes. Tensões residuais. As figuras 7 apresentam o comparativo dos resultados de tensões residuais para as direções axial e radial, simulados para o modelo de elementos finitos axissimétrico mecânico com fieira rígida e seus modelos computacionais desenvolvidos. Como esperado na direção axial, para o centro da barra, as tensões apresentam um comportamento compressivo. Já para a superfície, apresenta um comportamento trativo. Na direção radial, as tensões são compressivas em toda a barra, aproximando-se de zero na superfície. Esse comportamento dos perfis de tensões residuais é obtido porque a redução de área é maior que 1%. Caso contrário, o sentido das tensões seria invertido. Para a direção axial, nas figuras 7 e 8, observe-se as tensões trativas na superfície da barra, com valores que giram em torno de 89 MPa. No centro da barra, os valores das tensões calculadas aproximam-se de 250 MPa compressivos. Para a direção radial, nas figuras 9 e 10, a simulação apresenta resultado próximo a zero na superfície da barra e comportamento compressivo para o centro. Na região central, o modelo apresentou um valor compressivo de 199 MPa. Analisando os perfis de tensões residuais, pode-se afirmar que a tensão envolvida são de uma alta magnitude quando comparada com a tensão de escoamento inicial do processo. Além disso, note-se que os valores de tensão residuais para a direção axial e radial apresentam resultados próximos para o centro da barra, devido às direções serem iguais nesse ponto.
o que é consistente com a literatura pesquisada e as condições iniciais de modelamento. Conclusão: ao longo desse trabalho foram discutidos diversos aspectos relativos ao processo da trefilação de arames de aço baixo carbono, observando-se encontrar valores de força, deformações e tensões residuais. A partir dos resultados obtidos pela simulação computacional, conclui-se que foi possível validar o modelo computacional simulado através de trefilação experimental do material em questão e da comparação da equação da força de Seibel. Foi possível reduzir-se via elementos finitos o processo experimental da etapa de trefilação através de uma modelagem mecânica axissimétrica com fieira rígida. A validação da simulação foi realizada através da comparação da deformação global equivalente à dos perfis de tensão residuais obtidos. A força de trefilação simulado foi de 8.376 newtons, o que dá uma diferença de 35% para a corrida 1 e de 25% para a corrida 2 do material em estudo. Essas diferenças são originadas pela equação utilizada pelo software de simulação computacional, que é diferente da equação tensão-deformação do material, já que as forças de trefilação experimental indicam uma diferença entre os dois aços. O software é programado com base nas curvas de escoamento para baixo carbono, aços de baixo carbono. O perfil de deformação sugere diferenças entre a deformação plástica no centro e na superfície do material, o que indica deformações plásticas heterogêneas, o que levará ao surgimento de tensões residuais. O perfil de tensões residuais demonstra, para a direção axial, um comportamento rotativo na superfície e compressivo no centro da barra. Para a direção radial, o valor da tensão residual é próximo a zero na superfície e alcança um máximo negativo no centro da barra. Esses comportamentos são condizentes com a literatura pesquisada e são um indicativo que o modelo reproduz corretamente o experimento realizado em laboratório. O modelo computacional de trefilação validado neste trabalho poderá futuramente ser aplicado em indústrias de trefilação para utilizar parâmetros ótimos no processo que agreguem maior eficiência energética, produtividade e reduções de perda metálica, tornando assim o processo de trefilação mais sustentável tanto ambientalmente quanto economicamente.